O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Querida Ilvânia, que prazer. Boa noite. É uma alegria imensa você estar conosco mais uma vez, querida. Seja muito bem-vinda. Obrigada, meu amor. Que bom que nós estamos juntinhas. Minha querida, então nós vamos fazer a nossa prece, né? Vamos também dando boa noite para aqueles que estão conosco, vão nos acompanhar no seu estudo. E a Ilvânia, meu querido, ela é de Duas Barras, é estudiosa, é tarefeira no movimento espírita, e mais uma vez está conosco. Isso é muito bom. Então, sejam todos muito bem-vindos. E nesse instante, então, nós convidamos a todos, elevemos nosso pensamento ao alto e agradecer a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, o mestre amigo, que está sempre conosco. Agradecemos a oportunidade de podermos refletir, estudar os assuntos da doutrina espírita, esses ensinamentos que só nos levam a progredir moralmente, espiritualmente. Agradecemos e pedimos a nossa mentora Zilda Gama, esses bons espíritos que inspirem nossa irmã Ilvânia, que vai trazer o seu trabalho feito com dedicação para todos nós, e que nós possamos estar com a mente, o coração aberto, para que esses ensinos nos ajudem a praticar, para que possamos cada dia avançar um pouco mais na direção do plano maior. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, Deus, e esses bons espíritos nos abençoe e continue conosco, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, minha querida, agora é você que vai falar. Tá bom? Obrigada, meu anjo. Vibra por mim. Em primeiro lugar, né, um abraço da nossa casa espírita Francisco de Assis, aqui de Duas Barras, né, um grande e forte abraço. A gente escolheu esse tema hoje, né, para nossa reflexão, que é o temor da morte. Na nossa sociedade, né, tão materialista, né, ainda existe esse grande temor. E o termo morte é um questionamento que a humanidade se faz desde sempre, né?
é um fenômeno que ainda intriga com seus mistérios. E graças a Jesus, né, nós estamos aqui a confabular sobre esse tema, desmistificando esse fenômeno. Aí a gente vai, né, se questionar, o que é morrer? Né? Morrer, segundo a ciência, né, a nossa ciência materialista, é a cessação de todas as funções vitais, do sistema respiratório, né, primeiro, o circulatório e, por fim, a função cerebral. Então, aí a criatura é dada como morta. E a gente vai ver o conceito dentro da doutrina espírita, né, que é a separação do espírito do corpo, e assim ele retorna ao mundo dos espíritos, né? É uma transição entre a vida corporal e a vida espiritual. E a gente vai ver que a desencarnação, ela é o contrário da reencarnação. Na reencarnação, quando o espírito vai reencarnar, o perispírito ele vai diminuindo de tamanho e vai se acoplando molécula a molécula ao novo corpo que ele vai viver. E na desencarnação, o processo é o oposto. Ele vai sendo solto molécula por molécula, né? É um processo bem devagar. Assim, a gente vai ver que o que determina a morte não é o espírito que sai do corpo, e sim a cessação da vitalidade do corpo é que vai determinar o afastamento do espírito, né? Então, às vezes a gente pensa que é o contrário, né? Que o espírito deixa o corpo. E conforme o corpo vai perdendo aquela vitalidade, vai se desagregando molécula a molécula o espírito. Nos momentos finais da desencarnação, o espírito ele não tem muita consciência de si. Então, num ver assim aparente, não existe exatamente um processo de dor, né? Existe, em geral, o espírito está inconsciente, tanto é que, via de regra, sempre existe um mentor espiritual ali auxiliando no processo da desagregação do perispírito do corpo. Então, ao contrário do que se pensa, nem sempre é uma situação de dor, né? Porque geralmente o espírito está meio que inconsciente, até acontecer a desagregação do espírito. Isso é chamado, se caracteriza como perturbação espiritual, essa transição que ocorre entre a vida corporal e a vida espiritual. Desde que o mundo é mundo, né, se fala da imortalidade, né, se confabula a respeito disso. E Jesus, né, o nosso mentor, o nosso mestre, o nosso irmão maior, nos colocou isso à prova, né, com o seu aparecimento após o desencarne, provando para a gente que a morte não existe, que nós continuamos vivendo, e por isso devemos dar um significado ao nosso existir, né. Aí a gente se questionando, se é um fenômeno natural, milenar, né, desde que o mundo é mundo, as pessoas desencarnam. Por que esse medo, esse receio, né? Antigamente, nossos avós, a gente não podia nem comentar sobre o termo morte, né? Bate na madeira, está atraindo a morte. Então, existe um temor desse fenômeno desconhecido. E aí a gente foi ver alguns fatores que podem levar a esse temor. Primeiro, a desinformação, né? As pessoas não têm, fala-se muito, muitas filosofias espiritualistas também falam sobre o fator, sobre o fenômeno da morte, mas poucos têm, assim, o conhecimento desse processo. Então, essa desinformação em geral também pode levar a esse temor.
Outro fator que pode levar ao temor da morte, o medo de sofrer, o medo de doer. E esse sofrimento, segundo nos informam os espíritos, está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito. Quer dizer, quanto mais nos permitimos nos apegarmos a esse mundo material, a esquecermos a nossa condição de espíritos imortais, mais geraremos um certo sofrimento para essa desagregação, para esse apartar do espírito do corpo. Então, é interessante e é inteligente a gente estar no mundo sem ser do mundo, procurando não ser do mundo, não se apegar à matéria, né, que ela tem um fator que devia chamar nossa atenção, né, que é a impermanência. A matéria é muito impermanente. Às vezes a gente tem um jarro que era do tataravô, e aquilo quebra, pronto, meu Deus, quebrou a jarra. A matéria é impermanente, tudo que é material é impermanente, está em constante mudança, então não é inteligente a gente se apegar com tanta força ao que é impermanente, ao que está em constante transformação, ao serviço da evolução do espírito imortal, né? Outro fator também que pode gerar essa sensação de temor seria a perturbação que se dá no momento da morte. Essa falta de consciência, né? E nós espíritas, a gente descortina muito sobre a morte, mas a morte é um fator muito individual, né? Quanto mais a gente se apega à matéria, mais difícil fica. A ponto da Joana, né, aconselhar o Divaldo. Divaldo, se você achar que você morreu, vai lá numa cortina e arrasta. Se ela não vier, é porque você morreu, né? E ele brincando lá que quando ele teve o primeiro infarto, né, que ele fez isso, vou ficar aqui quietinho, bom, puxei a cortina, ela não veio, então morri. Então Joana falou que quando eu morresse, ela vinha me buscar, vou ficar aqui quietinho esperando. E nada da Joana vir, e nada da Joana vir. Eu falei assim, meu Deus. Daqui a pouco aparece a mãe dele, né? Eu falei, mamãe, a senhora que veio me buscar. Ele falou assim, não, Divaldo, eles estão reunidos lá, não sabe se você vai desencarnar agora. Mamãe, volta lá, mamãe, pede para eu não desencarnar agora. E ela volta, demora um pouco, quando ela retorna, ela falou, realmente, você não vai desencarnar agora. E ele volta para o corpo, né, e vive aí mais todo esse tempo aí que ele ficou até hoje entre nós, dando o seu contributo para o mundo de regeneração, né? Então, o fator morte, talvez nem nós, e no nosso momento de ir com tanto estudo, com tanta reflexão, pode ser que a gente não tenha tanta certeza desse momento, né? A gente tem que morrer todo dia, refletir todo dia, né? Para a gente passar por esse processo com mais equilíbrio. Outro fator que pode influir nessa questão do temor da morte seria a educação espiritual deficitária, né? Não existe se a gente não pode nem falar no termo morte, quanto mais descortinar sobre ele, né? Então as pessoas vivem uma vida inteira sem questionar, sem refletir sobre a morte. Então, no momento que se dá o fenômeno, muitas vezes a pessoa está despreparada, porque não houve uma reflexão sobre o fenômeno, né? Outro fator, né? A superstição, né? Quando não tem o conhecimento, né? A superstição vai tomando conta. As fantasias, né, que ocorrem em torno da morte. Então, as pessoas também adquirem esse medo. Teve uma reportagem no Fantástico, que eles estavam pesquisando uma casa que era tida como mal assombrada. E eles conseguiram gravar o espírito que estava lá, que tinha morado na casa, que não quis sair da casa e espantava as pessoas que se aproximavam da casa. E todo mundo saiu correndo, amedrontado, sem saber, né, qual a ação que o espírito desencarnado pode ter sobre o encarnado, né?
se dá muito poder àquilo que a gente não vê, àquilo que a gente não conhece, àquilo que a gente não sabe. E aí gerando também essa superstição e esse medo. Um outro fator que a gente estava vendo no estudo seria o desespero ou a revolta, né, de estar desencarnando. A revolta, ela gera uma dificuldade, né, de visualizar o auxílio espiritual. E aí a pessoa fica um pouco perdida, né? Isso também pode gerar um certo temor. Outro fator que a gente viu também, que cai na educação deficitária, seria a ignorância a respeito da vida além do túmulo. O que acontece depois da morte? Para onde vamos, né? E diante dessa não resposta, né, as pessoas ficam, é melhor ficar pegado aqui no que eu estou vendo, que eu sei, do que eu avançar onde eu não sei, onde eu desconheço, né? Então, as pessoas vão se apegando cada vez mais à vida material. Outro fator também, bem, que gera esse temor, seriam os processos de culpa ou remorso decorrente das cobranças cometidas durante a vida física. Os erros, os atos cometidos durante a vida física. Então, porque a morte, ela é um encontro conosco mesmo, né? Conosco, com a nossa própria consciência, com a nossa realidade espiritual. Então, de repente, se eu vivi em torno da vida material muito, às vezes eu vou cometendo atos que, para suprir as necessidades dessa vida, cada vez mais, só focando na vida material, e aí eu, quando desencarno, eu me encontro comigo mesma, com a imortalidade, com a continuidade da vida, e aí tudo que eu busquei, que eu cultivei com tanto afinco, tudo voltado para a vida material, se desvanece, né? Porque o que eu vou fazer com as coisas materiais no mundo espiritual, né? Elas não têm valor. Então, também acontece esse processo, esse temor, né? A gente vai se ver como somos realmente. Então, diante desses fatores, a gente vai ver que se morre como se vive. Se a gente vive totalmente voltado para a vida material, cultivando só as coisas materiais, a morte vai ser uma grande decepção, né? Uma grande dor, se apartar daquilo que eu tanto cultivei, que eu tanto valorizo. Então, realmente, a gente precisa treinar para morrer todos os dias, né? Se desapegar um pouco das coisas, dos nossos amores, que às vezes a gente escraviza, e se preparar para o desencarne. Aí a gente, né, vê os conselhos. Seria inteligente preparar-se para morrer, né? Não é atraindo a morte e nem desejando a morte. É um fenômeno natural que pode ocorrer por todo mundo a qualquer momento, né? Libertar-se do jugo da matéria, que é de caráter transitório. A matéria é impermanente, então, se a gente se escravizar a ela, realmente a gente vai ter problemas para desencarnar. É fundamental uma educação de ordem moral para que se viva com dignidade espiritual refletida em seus atos cotidianos. Esse é um fator muito necessário, né, principalmente com o planeta em rumos de regeneração. Dignidade espiritual, né? A gente não está tendo isso, a gente não está perseguindo isso, né? A nossa educação é muito materialista, a nossa sociedade é muito materialista e pouquíssimo se leva em conta o espírito. E é preciso viver como espíritos, né? Dignamente, cometendo atos que nos elevem espiritualmente e não só privilegiando a matéria. E tem uma colocação que eu ouvi do Haroldo, que eu achei interessante, que o homem ele é muito mais ingênuo do que mau. Por falta desse conhecimento, por falta de tato com a espiritualidade, o homem vai se embrenhando
pela parte material e colocando isso tudo sempre à frente de tudo. E os seus atos, suas ações vão sempre focando a parte material, porque desconhece essa grande realidade espiritual. A gente vai falar um pouquinho sobre o processo morte, né? Esse desligamento perispiritual durante a desencarnação. A gente viu que para encarnar, a gente vai acoplar molécula por molécula. E do desencarne, vai afrouxar molécula por molécula. A gente viu, né, que em geral não dói, que a gente, geralmente a gente está numa inconsciência espiritual. A alma se desprende gradualmente. Kardec fala que os laços se desatam, não se quebram. Então, é lento. E a gente vê a importância do velório, né, para dar esse tempo para o espírito, né, se desacoplar. Não é a partida do espírito que causa a morte, a gente viu isso, né? É a morte do corpo. O corpo perdendo a vitalidade, o espírito não consegue mais atuar. Perdeu o fluido vital, não tem mais uma ligação, ele não consegue mais atuar sobre o corpo. Porém, a sensação da morte varia de espírito para espírito. Circunstâncias da morte, mais ou menos elevação espiritual, né? Isso ajuda muito. A pessoa tendo uma elevação espiritual, uma consciência mais espiritualizada, supõe-se que ela vai viver mais essa situação espiritual, então o desenlace não vai ser tão difícil. Agora, né, no caso das mortes violentas, né, por acidente, em geral são expiações. Esse desencarne ele é mais prolongado e mais penoso, porque não houve aquele tempo, né, para desacoplar as moléculas, e nem a consciência da morte. Então, é uma coisa mais penosa e mais prolongada. Para os malfeitores também, a hora da morte ele é muito angustiosa, porque ele se depara com todas as suas ações más, né, com todas as dificuldades que ele criou para as pessoas. Em todos esses casos, gente, muita compaixão e muita prece, né, pelos nossos irmãos nessa situação. A gente trouxe um outro questionamento que cabe nesse fenômeno da morte, que seria a doação de órgãos. Porque se desacoplar da matéria, né, o espírito vai saindo molécula a molécula, será que se fizer uma doação, será que ele vai sentir? Será que vai doer? Será que ele vai chegar no plano espiritual sem aquele órgão no perispírito? E durante o nosso estudo a gente viu que não, né? Porque é uma grande caridade que se faz, né? Você doar uma parte do seu corpo para que outras pessoas possam aproveitar. Então, só o ato da caridade, você já está se desapegando daquilo, você não vai sentir falta, não vai te fazer falta no plano espiritual. Aí houve outro questionamento, e se a família doar? Não fui eu que doei, a família doar. Será que a pessoa vai entrar lá sentindo falta? Aí a gente viu também que não, né? Porque todo amor, toda caridade praticada, ela volta para a gente. Então, também não vai sentir falta. Diferente, tá, gente, do tráfico de órgãos. Você roubar um órgão de uma pessoa para traficar, para angariar dinheiro sobre isso, isso aí já é problemático, tá? Pode ser que realmente a pessoa se sinta um pouco mais problemática com isso, tá? Não, no caso do tráfico, isso não é legal. Etapas da desencarnação. Em geral, existe um padrão, tá? No processo de desencarnação. O que a gente estava vendo em todos os casos que foram pesquisados, que nunca estamos a sós. Há sempre benfeitores. E, às vezes, também há entidades malévolas, né, que acompanham aquele ser. A gente viu lá no Ghost, né, várias, na forma de desencarnar de um e desencarnar do outro.
mas espíritos benfeitores estão sempre lá para auxiliar o desencarne. Espíritos especializados, familiares e amigos. Muitas vezes, quando a gente já teve a oportunidade de assistir algum desencarne, a gente vai vendo que, em geral, quando a pessoa está naquele processo de desagregação, ela sempre comenta sobre parentes, né, que já desencarnaram. É tão interessante. Fulano está aqui, ciclano está aqui. Fala, ué. Então, a gente vê os familiares recepcionando os espíritos na hora da desencarnação. No livro Voltei, o irmão Jacó, né, ele assiste o próprio desencarne. E a gente vai ver ali no livro que foram mais ou menos 30 horas, né, para desacoplar o perispírito do corpo, né, e o nosso irmão lá vendo e com certo sofrimento naquele processo. É uma alerta para nós espíritos que, né, se preparam para o desencarne. E a gente vai ver as etapas, né? Em geral, se desagrega primeiro as moléculas do baixo ventre, que são o centro vegetativo, que são as manifestações fisiológicas. Em reação a essa desagregação, os membros se esticam, né, inferior, e o corpo começa um certo resfriamento. Depois, isso, gente, numa gradação de horas, tá? O centro emocional, né, a parte do coração, onde estão os sentimentos e os desejos. A reação durante a desagregação dessas moléculas é a desregularidade do coração, aflição, angústia e o pulso fraco, né? São as consequências na hora de desagregar. Um terceiro ponto seria o centro mental, o cérebro, né? A região mais importante que comanda o espírito. E a reação seria quando o espírito entra em coma. E por último, né, concluindo o processo de desligamento perispiritual, seria o centro nervoso central. Porém, acontecendo todas essas etapas, ainda há espíritos que permanecem ligados aos despojos físicos por muitos anos, cujas causas residem na vida que o espírito levou quando encarnado, né? Os nossos fantasmas, né? A pessoa ficou tão apegada à parte material, ao corpo, que ela não consegue se afastar do corpo físico, né? Mesmo não estando mais interligada o perispírito ao corpo, ela se sente ali mentalmente ligada ao corpo e às vezes o corpo é em estado de decomposição. É um sofrimento grandioso, mas causado por nós mesmos, né? Os espíritos, quase sempre, quando tomam consciência que estão desencarnados, surge-lhe uma visão panorâmica e retrospectiva da última existência corporal. A gente viu nos nossos estudos que é um mecanismo interno presente na memória integral do espírito, a fim de que o próprio espírito possa rever com toda a riqueza de detalhes as próprias ações realizadas. A gente achou isso no livro Crise da Morte, de Ernesto Bozano. Então, a gente vai ver que é um filme em 3D, né? Que a gente lembra até dos próprios sentimentos que a gente sentiu naqueles momentos. Então, gente, diante dessa certeza, a gente precisa realmente viver cada momento com cuidado, né? Porque a gente vai revivê-lo no plano espiritual. As nossas ações, a gente procurar elevar as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, pelo menos lutar, né? Lutar para acender os sentimentos e, consequentemente, as atitudes, né? O Marco Prisco fala, né? Quando a tentação se aproximar de você, lute. E a luta o fará feliz. Não é nem a conquista, né? Mas o fato de você resistir à tentação. A alma, na hora do desencarne, da perturbação espiritual, no momento da morte, ela experimenta um torpor,
que paralisa momentaneamente as suas faculdades, né? Nos informa Kardec. Esse torpor, essa perturbação, ela pode perdurar por tempo indeterminado, né? Dias, semanas, décadas, séculos. O espírito, às vezes, não contados, né, como os nossos dias, mas ele pode se perder nesse tempo, ali preso a essa matéria. E é um desgaste emocional, é uma perda de tempo a pessoa ficar ali, né, preso a uma situação que não está mais fazendo ele avançar. O desligamento espiritual, ele pode ser mais ou menos penoso, né? A gente já falou antes, de acordo com a prisão que a gente fez desse corpo. O estado moral determina o estado de maior ou menor sofrimento. Pontos relacionados ao estado de perturbação. Vamos ver. Grau de lucidez depende da elevação de cada um. Quanto mais lúcido o espírito, mais fácil vai ser ele desencarnar. Conhecimento espírita a respeito da desencarnação e da vida no além. Ajuda muito, né? Que você vai quase que mais preparado. Mas, segundo os nossos expositores aí doutrinários, o que ajuda mesmo, de verdade, é a prática no bem, né? Exerce uma grande influência na hora do desencarne. Todos aqueles fluidos de bondade que a gente espalhou ao redor da gente e para outras pessoas, eles voltam para nós, nos auxiliando nesse momento. O tempo que dura a perturbação, ela é variável, a gente já viu. A perturbação, ela também varia no gênero da morte. Mortes violentas, como suicídio, acidente ou assassinato, podem, esses espíritos que passam por esse processo, por essas mortes violentas, podem permanecer junto ao corpo sem entender o que está acontecendo, devido à violência, né, e à rapidez que foi esse processo. A gente vai colocar um pouquinho também sobre as mortes prematuras, né? O aborto, por exemplo, né? O aborto espontâneo, o aborto provocado. A gente não vai entrar muito, aprofundar, porque senão não há tempo hábil para isso, tá, gente? Mas a gente vai falar rapidinho sobre essas mortes prematuras. No aborto espontâneo, né, o espírito reencarnante, ele pode estar desistindo da oportunidade. E pode ser também uma aprovação para os pais e até mesmo para o espírito, que de repente não aproveitou uma encarnação passada e agora, né, quando ele mais quer, ele é tirado. No aborto provocado, é um delito muito grave, né, porque a gente tira a oportunidade de uma alma de evoluir espiritualmente, né, através da encarnação. E é um delito grave, segundo as leis de Deus e também as leis físicas, né? A gente tem a legislação brasileira, que no artigo 125 tem uma pena, né, de 3 a 10 anos para quem provoca o aborto sem consentimento da mãe. E a legislação brasileira só permite o aborto no caso de risco de vida da mãe ou de estupro, né? Então, fora isso, constitui um crime. E a gente vai ver lá na questão 358 do Livro dos Espíritos, né? Que perguntando a Kardec se constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação. E os espíritos são solenes, né? Há crime toda vez que transgredis a lei de Deus. Se a gente não pode dar a vida, como que a gente se sente tão à vontade para tirar, né? A mulher, como todo ser humano, ela pode usar o seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele é sagrado na lei de Deus, mas responderá pelas consequências. Pode decidir pelo seu corpo, mas não pode decidir pelo corpo de outra pessoa, né? Ainda mais um ser tão indefeso.
Não existe liberdade e respeito sem obrigação e amor ao próximo. Meditemos na lição para não cairmos de novo sob o antigo e pesado jugo das próprias paixões. Nos informa Emmanuel no livro Ceifa de Luz, né? Psicografia do Chico. Nenhum ser humano... Ai, gente, esse óculos está... Deixa eu trocar esse óculos, está dando muito certo. Nenhum ser humano, sob qualquer justificativa, a nenhum ser humano, sob qualquer justificativa, é concedida a liberdade de atentar sobre a vida do seu próximo, principalmente um ser tão vulnerável como um feto, né? Mas ele já é o nosso próximo. No caso de uma gravidez indesejável, gente, deixa nascer e entrega para adoção, deixa numa porta, que a espiritualidade vai se incumbir de auxiliar aquela alma. Outro fator, né, de uma morte prematura, a desencarnação de crianças. É a maior prova na Terra para o ser humano, né, porque é tão indefeso e atrai tanto o nosso sentimento, então realmente é uma provação muito grande. Pode ser, né, uma criança, ela pode desencarnar ainda criança, pode estar complementando uma existência interrompida. Às vezes, numa outra existência, ela interrompeu e ela precisa completar esse vínculo com um pouco mais de anos. Então, às vezes, ela não vai completar aquela encarnação. Quase sempre constitui uma provação ou uma expiação para os pais, porque é a maior dor que a gente pode sentir na Terra, né? A partir dos nossos filhos, principalmente quando pequenos. Quase sempre a morte prematura é um grande benefício que Deus concede a quem se vai, e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez o arrastassem à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, é que Deus julga não convir que ele permaneça mais tempo na Terra. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, lição 21, né? Nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. O Espírito Sanson, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala o seguinte: desdenhais das esperanças da vida futura ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera, que arrastais na terra. Às vezes, quando uma alma pequena se vai, a gente se desespera tanto, porque quer ver aquele corpo aqui na terra, né, sem a esperança de reencontrar na vida espiritual, né? É uma questão de aumentar a nossa fé e a nossa certeza na vontade de Deus, né? E lembrar Jesus, que não cai um fio de cabelo das nossas cabeças sem que o Pai o permita. Então, tudo tem uma razão de ser, apesar da gente, às vezes, não ter compreensão sobre os fatos, né? A gente vai falar agora um pouquinho sobre o suicídio, que também é uma morte prematura. Possíveis causas de suicídio, né? Desconhecimento do valor que as provações representam no mecanismo de reajuste da consciência culpada. Às vezes a pessoa desconhece que aquela provação é uma necessidade para ela e sucumbe à dor e comete o suicídio. Desinformação quanto à continuidade da vida. Se a pessoa souber, tiver certeza que a vida continua, não vai ter sentido você exterminá-la aqui, né? Não vai ter nenhuma... fica contrassenso, né? Incredulidade, né? As pessoas que não acreditam que a vida continua, acham no suicídio uma findar para suas dores, né? Ideias materialistas, né? A pessoa morreu, acabou, então se eu me matar, acabou o sofrimento, acabou a dor. E também a covardia moral, né? Às vezes a pessoa não se enche de força para passar por aquela provação e se entrega ao suicídio. E os efeitos do suicídio, né, é doloroso, porque a primeira problemática é o desapontamento.
Eu, com o propósito de deixar de existir, não consigo deixar de existir, né? Me deparo com a imortalidade e aí meu objetivo se perde. E o prolongamento da perturbação espiritual, né? Porque a dor que eu tinha, ela continua e mais agravado pelo suicídio, a situação lá que eu escolhi para tirar a minha vida, sentindo dentro de mim os reflexos daquela dor intermitentemente, né? O suicídio ele pode ser direto ou indireto, né? Direto quando existe um planejamento, uma intenção realmente de tirar a vida. A não ser, Emmanuel fala que podem existir atenuantes para o suicídio direto, que poderia ser uma moléstia de longo tempo, né? Ou ignorância. Mas a pessoa está tanto tempo sofrendo e acha que é melhor terminar a vida. A gente não tem como julgar, né, gente? Cada um, Deus que vai nos julgar por dentro. E o intencional, né? Esse é o intencional. A gente viu aqui só alguns fatores que podem acontecer de acordo com o suicídio, né? As pessoas que se envenenam com tóxicos, às vezes renascem trazendo afecções valvulares, achaques no aparelho digestivo e doenças no sangue. As pessoas que resolvem tocar fogo, né, no próprio corpo, amargam as agruras da ictiose ou do pemphigo. As que se asfixiaram, seja no leito das águas ou nas correntes de gás, exibem processos mórbidos nas vias respiratórias. Os que estilhaçaram o crânio ou deitaram a própria cabeça sobre rodas destruidoras experimentam desarmonias da mesma espécie. Nunca, gente, às vezes a gente vê as pessoas nascendo com essas dificuldades, talvez estaria aí uma explicação para esses sofrimentos, mas nunca é um castigo de Deus. Você fez isso, então você vai pagar. É sempre cura. Esse processo de dor e de sofrimento é o expurgo do mal que fizemos a nós mesmos. É uma forma de educação. Essa dor, ela levada ao extremo, ela leva a um condicionamento de não voltar ao mesmo ponto, não cometer o mesmo erro. Porque a vida é sagrada, ela é uma oportunidade santa para a evolução. Então, a gente não pode se sentir à vontade em tirar a vida, nem nossa e nem do outro, parando esse processo. Por isso, às vezes, as consequências muito dolorosas, nos levando a nos educarmos espiritualmente para não reincidirmos nesse mesmo ato. É uma terapêutica providencial da cura da alma. Por isso que às vezes dói tanto. E no caso do suicídio indireto, né? Um comportamento de hábitos que lesam a saúde física e psíquica. A gente vai ter aí, no caso, esse suicídio indireto, né, gerando graves processos obsessivos, a gente viu em André Luiz, e enfermidades mentais. A gente vai ver na nossa sociedade materialista o uso de drogas lícitas, né, que as pessoas acham que pode usar, que não faz mal. A utilização sistemática de substâncias consideradas lícitas, entretanto, apresenta consequências danosas, de pequena, médio ou grande magnitude. É uma terrível armadilha à saúde física e à saúde mental, porque vai tirando a sua saúde pouco a pouco. A gente tem que ter cuidado com esse templo que a gente recebeu para evoluir. O tabagismo, o alcoolismo, o sexo irresponsável, a gula desenfreada, entre outros. Então, a gente tem que ver que, por ser lícito, não é que seja legal. E pode gerar até um desencarne antes do tempo. Por isso que é chamado de suicídio indireto. Né? Pode deficitar tanto o corpo físico,
a ponto de te minar a sua vitalidade. E aí a gente incorre nesse suicídio indireto. E aí, né, diminuindo o nosso tempo na Terra. E a gente rapidinho aqui passar pela eutanásia, né, que é você, uma pessoa em estado doente, né, acamada, deficitária, a pessoa desligar os aparelhos, tirar a vida dessa pessoa. Aí os espíritos perguntam, né, será lícito pouparmos alguns instantes de angústia apressando o fim? Aí, né, quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Nada acontece por acaso. Atrás de cada acontecimento há uma causa justa, determinada pela misericórdia divina. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos. Então, aquele processo de dor, ele tem uma função, né, na evolução espiritual daquela alma. Então, a gente não pode se antepor à vontade de Deus. Se fosse para ele desencarnar, ele desencarnaria naturalmente. Emmanuel coloca para a gente que essa situação da eutanásia pode ser a imobilização da alma na cruz horizontal da doença prolongada e difícil, né? Ele está ali no seu expurgo do seu próprio mal, se libertando daquela dor. Em todos os apontamentos estudados, né, a gente está indo agora para a nossa conclusão. Em todos os apontamentos estudados, importa considerar, todavia, que somente a justiça e a misericórdia divina têm o poder para analisar, caso a caso, definindo atenuantes e agravantes. A gente vai relembrar o filme O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, em que no momento das pessoas julgando lá os cangaceiros, o padre, na hora da morte, vai passando toda a vida da pessoa, às vezes o que levou a pessoa àquele ato. Então, só Deus, a gente não cabe a nós julgar nenhum ato de morte prematura, porque nós não sabemos o caminhar daquela alma, né? Só Deus pode levar em conta os atenuantes e os agravantes dos atos cometidos por cada alma. E finalizando, gente, o nosso estudo, a gente trouxe uma frase do Chico, como sempre, muito, muito, muito consoladora. Ele fala o seguinte: ainda sabendo que a morte vem de Deus, quando nós não a provocamos, não podemos, por enquanto na terra, receber a morte com alegria, porque ninguém recebe um adeus com felicidade, mas podemos receber a separação com fé em Deus, entendendo que um dia nos reencontraremos numa vida maior. E essa esperança deve nos aquecer os corações. Meus queridos, obrigada. Foi uma reflexão simples, mas acredito eu muito necessária numa sociedade tão materialista ainda, que sucumbe com tantas mortes todos os dias, né, nos nossos telejornais, e que vale muito a pena a gente refletir sobre isso e colocar isso nas nossas conversas cotidianas, né? Querida Ivânia, muito bom o seu estudo para todos nós, querido, porque foi um estudo muito bem esclarecido e trazendo no final essa consolação, realmente faz a gente pensar muito, muito, principalmente agora cuidar mais dos nossos atos, né? Vamos praticar tudo isso que você lembrou aí no estudo, é muito importante. Realmente, a doutrina espírita é a libertadora, né? É isso que nós queremos, consoladora, libertadora, e você hoje encheu nossos corações. Tá bom, querida? Muito Obrigada, obrigada. mãe.
Então, nesse momento, nós convidamos todos esses irmãos que estiveram conosco e os que poderão assistir depois, que todos nós estamos agradecidos a Deus pela oportunidade, porque refletimos aqui essa passagem da nossa vida, aqui em matéria, mas a nossa verdadeira vida é a espiritual. E é por ela que nós estamos melhorando o nosso comportamento, fazendo tudo o que for possível para que um dia nós estejamos juntos, unidos nesse plano maior e cada dia mais nos aproximando de Jesus, de Deus. Agradecemos a nossa mentora Zilda Gama e esses bons espíritos que intuíram nossa irmã Ivânia, e com isso nós também podemos passar mais um dia, mais uma noite, refletindo na importância de cada dia nos melhorarmos um pouco mais. E que esse estudo também chegue no coração daqueles que ainda estão endurecidos, que ainda não conhecem a felicidade de se fazer o bem. E é isso que a nossa doutrina nos ensina. E vamos, então, agradecendo aos nossos irmãos, e os nossos irmãos desencarnados também estejam sendo abençoados, como nós estamos pedindo, Senhor, a sua bênção para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, minha querida. Olha, aquele abraço, hein? Bem apertado para você. Bem apertado, muita energia, tá? Tchau, beijo. querida. Tchau, fica com Deus. Você também, assim seja. Assim seja.